Fala galera, tranquilo? Na aula de hoje a gente vai falar sobre a lei da velocidade, a nossa última aula sobre cinética, e a gente consegue calcular a velocidade por fórmulas. A gente consegue, pela concentração de cada um dos reagentes produzidos, a gente consegue prever como que essa reação vai acontecer, se acontece em uma ou várias etapas, além de conseguir calcular essa velocidade. É bem interessante. Vamos lá dar uma olhada nisso. Então vamos ver como que é essa lei da velocidade da reação. Então para uma reação elementar genérica, onde A é o número estequiométrico por reagente X e B é o número estequiométrico por reagente Y, a minha fórmula vai ser essa daqui. Então V é igual a K, uma constante, vezes a concentração de X elevado a concentração de Y elevado a B. Vamos entender o que é cada coisa, né? V, velocidade da reação. K, a constante da equação. Então, uma constante. X e Y, a concentração, dada em mol por litro. Sempre em mol por litro, não vamos esquecer isso. E A e B são os números estequiométricos. Então, bom. Vamos analisar um por um aqui. Ó. Então, por que a nossa reação depende da concentração? Dá uma olhada aqui. Ó. Então, a velocidade depende da concentração dos reagentes. Se depende, ela tem que estar. E a gente olha o quê? Conforme a gente vai adicionando mais reagentes, vai acontecer um maior número de choques, a velocidade aumenta. Então, a concentração dos reagentes, com certeza, teria que estar na fórmula da velocidade. Todo mundo concorda, né? Tá bom, olha lá quantos choques efetivos a gente está tendo ali. Bom, outra coisa que é necessária também, essa constante, né? Essa constante está relacionada à temperatura e o tipo de reação que está acontecendo. Por que a temperatura? Que conforme eu vou aumentando a temperatura, a gente viu que a agitação das partículas aumenta, o número de choques efetivos vai aumentar também. Então, se não tivesse uma constante, como a gente conseguiria calcular a velocidade sem considerar a variação de temperatura? Então, a cada temperatura vai ter uma constante diferente. Então, quando a gente for calcular essa velocidade, é necessário ter essa constante em uma certa temperatura. Vai falar 25 graus Celsius, a reação acontecendo a 50 graus Celsius, a uma certa temperatura. Então, é importante a temperatura além da característica da reação, daquelas reações que naturalmente acontecem mais rápido, independentemente da concentração, da superfície de contato, temperatura e tudo mais. Então esse K é uma constante. Muito bem. Além disso, depende do número estequiométrico dos reagentes. Vamos entender o porquê que é elevado ao número estequiométrico. Primeiro exemplo de uma reação, o X transformando em A. A velocidade da equação vai depender só do que? Da concentração de X, de um reagente. Então a velocidade vai ser igual a constante vezes essa concentração de X. Se eu tenho X mais Y, além da concentração de X, vai depender de Y também. Então a velocidade vai ser igual a constante vezes a concentração de X vezes a concentração de Y. Se eu tiver X, Y e Z, vai depender da concentração dos três. Faz sentido. Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou trocar o meu Z por Y. Então eu vou ter X mais Y. Vai depender da concentração do X e duas vezes do Y, né? Só que quando eu escrevo uma equação química, eu não escrevo Y mais Y. Eu escrevo 2Y. E quando eu tenho uma equação matemática, eu não coloco Y vezes Y. Eu coloco Y ao quadrado. Então, por isso que o meu número estequiométrico aqui, ó, vai ser o que eu vou elevar numa equação. Beleza? As reações químicas, elas podem ser divididas em duas. Elas podem ser divididas em reações elementares ou não elementares. As reações elementares é aquelas que ocorrem numa etapa só. Tem reações que ocorrem em duas ou mais em mais etapas. Enquanto que são as não elementares, que ocorrem em duas ou mais etapas. Nas reações elementares, sempre, a gente pode utilizar aquela fórmula que a gente fez, onde a velocidade vai ser igual a uma constante vezes a concentração dos reagentes elevada ao número estequiométrico. Só que numa reação não elementar, a gente não vai respeitar necessariamente essa reação, tá? essa equação.
a gente vai respeitar a equação segundo a etapa mais lenta, né? Então, vai depender somente dos participantes da etapa mais lenta. Não importa da etapa rápida, só da mais lenta. Mas você fala, pô, Jair, a etapa lenta é determinante, né? Por que isso, né? Então, para explicar essa dependência da etapa mais lenta, ou seja, a velocidade da reação depende da etapa mais lenta, vamos ver esse pit stop aqui, ó. Então, um pit stop de moto aqui, basicamente a gente faz duas coisas. A gente troca o pneu, então essas pessoas aqui estão trocando o pneu, e tem a pessoa que abastece a moto. Basicamente essas duas coisas, trocar o pneu e abastecer a moto. E eu quero que vocês olhem aqui, ó, o tempo que cada um gasta, ó. Vamos ver de novo o vídeo aqui, ó. Então eu quero que vocês percebam quem sai primeiro, quem faz a troca de pneu ou quem abastece, ó. Então vamos lá, vamos ver de novo, ó. Então tô lá trocando pneu, opa, trocou, ainda não, agora da frente tá terminando, beleza, terminou, trocou o pneu. Olha quanto tempo gasta mais o cara que tá abastecendo, né? Ele demora muito mais do que trocar o pneu, tá? Não é culpa dele nem nada, mas isso acontece. Então eu posso falar aqui, ó, que essa parte de trocar o pneu, eu posso falar que é a nossa etapa rápida, posso falar isso. E aqui de colocar o combustível é a nossa etapa lenta. O que eu vou fazer, ó? Eu vou alterar a minha etapa rápida. Eu vou chegar para os caras que estão trocando pneu, chegar e falar assim, ó, acelera aí, vocês estão muito lentos, tem que trocar esse pneu mais rápido. Ele fazendo isso, se ele trocar o pneu de uma maneira mais rápida, vai diminuir o tempo do pit stop? Pense comigo. Não vai alterar em nada. Então a etapa rápida num processo, ela não altera o tempo total. O que eu tenho que fazer para melhorar meu pit stop? Aumentar a etapa lenta. Então a velocidade aqui vai depender somente da etapa lenta. Ela não depende da etapa rápida. O tempo do pit stop, quem determina isso é, no caso aqui, colocar o combustível. Se eu tiver uma mangueira, sei lá, mais grossa, eu consigo colocar o combustível mais rápido, uma pressão maior, algo do tipo, aí sim, né, o pit stop vai ser mais rápido. Mas nesse caso aqui, quem determina a velocidade é a etapa lenta, e nas reações químicas isso é verdade também. Vamos ver um exemplo químico, né? Não vai cair na prova lá o pit stop, qualquer etapa lenta ou etapa rápida. Olha lá, uma reação química aqui, ó. Então eu tenho duas etapas, a primeira etapa, a segunda etapa, e ele determina, a primeira etapa é lenta. Mas, pô, Gerson, na hora da prova eu vou ter que saber qual que é rápida, qual que é lenta, né? Vou ter que olhar para a equação e descobrir isso? Não, vai ser falado para você de alguma maneira. Então, se depende só da etapa lenta, vamos escrever a lei da velocidade. Então, a gente sabe o quê? Que velocidade vai ser igual a uma constante vezes a concentração dos reagentes. Quem que é o reagente? H2 vezes o NO. Tá, elevados para os seus respectivos números estequiométricos. Do H2 é 1 e do NO é 2. Então, o primeiro elevado à primeira e o segundo elevado ao quadrado. Legal? Vai ser diferente do que se fosse da equação global. Da equação global, o número estequiométrico do H2 é 2. E, na verdade, ele é elevado a 1 só, porque ele é da etapa lenta. Tranquilo? Vamos lá ver a ordem de uma reação. O que é essa ordem de reação? Então, tem uma reação aqui elementar e eu vou falar para vocês aqui, ó. Então, o A elevado à primeira é 3, 1A2 e 3B2. Então aqui, como o A é elevado à primeira, eu falo que ele é o quê? De primeira ordem. Olha lá. De primeira ordem. Aí eu tenho o B, ó. O B elevado à terceira. Então vai ser do que? Terceira ordem. Terceira ordem. Aí eu pergunto da reação. Como que eu calculo da reação? Eu faço o quê? Eu somo. Se eu tenho primeira ordem mais terceira ordem, chego no quê?
na quarta ordem. Quarta ordem. Então a ordem da reação é a soma das ordens dos reagentes. Fácil, né? Vamos ver o próximo ponto aqui, ó. Aí aqui, ó, o que a gente vai fazer? Ó? A gente vai determinar a ordem de uma reação experimentalmente, ou seja, determinar a lei da velocidade experimentalmente. Então tem vários experimentos aqui, experimento 1, 2, 3 e 4, alterando as concentrações e variando a velocidade. Eu quero descobrir qual que vai ser essa equação, né? essa lei da velocidade. Então o que eu faço? Ó? Vou escrever aqui. Ó. Então minha velocidade vai ser igual a uma constante, vezes a concentração de A, vezes a concentração de B, vezes a concentração de C. Então sempre vai ser multiplicado pela concentração dos reagentes. Elevado, se for uma reação elementar, elevado aos números estequiométricos. Quando dá essa tabelinha para descobrir a ordem, geralmente não é uma reação elementar, senão ficaria muito fácil, né? A gente tem que analisar a partir dos dados qual que é a ordem dessa reação. Tá. Para isso, o que eu tenho que fazer? Ó? Eu preciso manter duas coisas constantes, dois reagentes constantes e variar o terceiro. No experimento 1 e 2, a gente percebe, ó, o C é constante, 1 mol por litro. O B é constante também. E olha o A. O que eu faço com A? Eu multiplico por 2. Se eu multiplico por 2, necessariamente a minha velocidade vai multiplicar por 2 também. Por 2 elevado à ordem desse reagente. Então a gente olha, ó, foi de 0,5 para 2. Eu multipliquei por 4. 4 é o quê? 2 ao quadrado. 2 ao quadrado. Olha a ordem de A aqui. Então a ordem de A é o quadrado. Porque quando eu dobro a concentração de A, minha velocidade multiplica por 4, que é 2 ao quadrado. Vamos ver o próximo aqui. Ó. Então o que eu vou fazer agora? Eu quero descobrir de B. Para eu descobrir de B, eu preciso manter a A constante, mantenho C constante também e vario B. Olha o B, foi de 3 para 6, multipliquei por 2. Então a minha velocidade necessariamente vai multiplicar por 2 também. Aí a gente olha, foi de 2 para 2. Teve variação? Não. Então é 2 elevado a quanto? A 0. Né? 2 elevado a 0 é 1. Então a ordem de B é 0. O que a gente percebe nisso? Né? Se a ordem de B é 0, significa que B não participa da etapa lenta da reação, só da etapa rápida. Né? Ele é um reagente que participa só da etapa rápida, por isso que ele não influencia na velocidade da reação. Bacana isso. Vamos lá para descobrir o expoente de C. Para eu descobrir o expoente de C, o que eu tenho que fazer? Mantenho A constante, mantenho B constante e vario C. Então o C eu multipliquei por 2 também. Então a minha velocidade vai ter que ser multiplicado por 2. Só que de 2 para 16 eu multipliquei por 8. E 8 é igual a quê? 2 à terceira. 2 à terceira. Então o expoente de C é 3. Então o reagente C é de terceira ordem. Deu para entender como a gente calcula, né? Como a gente consegue deduzir a lei da velocidade a partir de uma tabelinha, né? A partir de experimentos. Beleza? É isso daí. O que a gente tem aqui, ó? A gente tem um gabarito, são 4 exercícios relacionados a esse tema. Tentem fazer, tem o material disponível aqui na descrição. Caso tenha dificuldade em algum exercício, acesse o vídeo do lado aqui que tem a correção dos exercícios. E não se esqueça de se inscrever no canal aqui em cima. Beleza? Valeu, obrigado pela atenção. Até a próxima. Tchau, tchau.